Boa noite a todos que nos acompanham pelo nosso canal. Hoje nós estaremos acompanhando mais um estudo da série baseado no livro Contentamento de Nancy Wilson. Hoje nós estaremos trabalhando o capítulo 1, que trata o contentamento do Pai. Você é convidado a acompanhar conosco mais este estudo que está sendo apresentado junto ao Departamento Local de Mulheres Delon Boas Novas, a terceira igreja cristã evangélica em Presidente Dutra. Neste momento nós vamos louvar ao Senhor com um cântico que nós estamos apresentando, junto ao nosso Delon, como um cântico de edificação para esses dias de estudo. Meu coração contente está, meu coração contente está, porque o Senhor já me salvou. Meu coração contente está, meu coração contente está, porque o Senhor já me salvou. Ó, quão feliz, 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 sente a alma com Jesus, com a paz que nenhum outro pode dar. Ó, quão feliz, 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 sente a alma com Jesus, com a paz que nenhum outro pode dar. Meu coração contente está, meu coração contente está, porque o Senhor já me salvou. Neste momento nós estaremos orando, pedindo que o Senhor esteja abrindo as nossas mentes e os nossos corações para ouvirmos mais este estudo da série Contentamento com a educadora cristã Dalva Miranda. Oremos ao Senhor. Pai amado, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos conectados por meio deste canal e neste momento onde nós vamos estar recebendo mais um estudo vindo à luz da Tua Palavra. Nós queremos pedir que o Senhor esteja falando aos nossos corações e tudo aquilo que nós vamos ouvir através da Tua serva, a irmã Dalva Miranda, vá de encontro aos nossos corações, promovendo transformação em nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amadas irmãs, no estudo passado estivemos dando a introdução do livro Contentamento de Nancy Wilson e hoje estaremos falando sobre o primeiro capítulo, que tem como título O Contentamento do Pai. Na introdução, nós vimos que contentamento é a habilidade de permanecer satisfeita com a vontade de Deus em toda e qualquer circunstância, seja ela fácil ou difícil. E apesar de não sabermos muitas vezes nos portarmos nas situações difíceis, mas nós vimos que a graça do Senhor Jesus Cristo em nós pode nos fazer completamente satisfeitas, completamente contentes e alegres em toda e qualquer circunstância. Porque o apóstolo Paulo disse: aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. E ele disse isso porque ele sabia: tudo posso naquele que me fortalece. O contentamento do Pai. O exemplo do Pai para com o Filho. Deus Pai e Deus Filho. Um completamente satisfeito com o trabalho do outro. Como podemos imitá-lo? Cada dia que o Pai se dedicava à criação do mundo, dia após dia, durante 7 dias, ao final de cada dia, o próprio Deus dizia: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Deus estava satisfeito com a sua obra, com aquilo que ele realizara, com aquilo que ele idealizava e realizava naquele dia. Aqui nós temos uma lição interessante para nós, amadas. Será que ao final das lutas diárias, da luta de cada dia, nós podemos olhar para trás e dizer: eu estou satisfeita com as obras que as minhas mãos realizaram? Eis que foi tudo muito bom. Ou, ao final do dia, nós podemos
às vezes, reclamar. Não fiz nada, não completei aquilo que desejava, este dia não foi bom, ficou muita coisa para ser feita. Geralmente, são estas as palavras que saem das nossas bocas ao final de um dia de lutas nos nossos lares. Mas que sigamos o exemplo do nosso Pai Criador, que ao final de cada dia ele olhava tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Ele estava contente com a obra das suas mãos. Deus estava satisfeito ao ponto de, ao 7º dia, poder descansar. Ele descansou ao 7º dia. Quando nós realizamos bem o nosso trabalho, nós podemos ter paz, e ter paz suficiente ao ponto de descansarmos, de termos uma noite tranquila e calma, porque estamos satisfeitos com aquilo que as nossas mãos fizeram durante o dia. Deus criou a mulher para o contentamento do homem. Quando Deus criou todo o universo e todos os animais que rastejam, os animais da água, os animais do ar, ele criou o homem e viu que o homem estava só. E ele mesmo chegou à conclusão: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, Deus criou Eva para o contentamento de Adão. Nós, mulheres, nós, esposas, temos esta sublime missão. Nós fomos criadas por Deus, nós fomos idealizadas por Deus para satisfazermos os desejos e as necessidades dos nossos esposos, de maneira que haja um prazer, um contentamento, tanto na mulher quanto no homem. A mulher, porém, ela não estava plenamente satisfeita com o esposo que Deus lhe dera. Por quê? Eva vivia no paraíso, era um lar perfeito. Ela tinha um marido perfeito, ela tinha toda a natureza ao seu redor, ela tinha comunhão perfeita com o seu Criador, mas ela distanciou-se de Deus. Ela afastou-se do seu esposo, distanciou-se de Deus e ela escolheu estar ao lado do tentador e seguiu os seus conselhos. E com isso, nós sabemos que veio toda a maldição do pecado sobre ela, sobre o seu esposo, sobre os seus filhos e sobre nós. O que é que nós podemos aprender com isso? Quando nós não estamos em perfeita comunhão com o nosso Pai, quando nós nos afastamos da comunhão com Ele, quando nós nos afastamos da comunhão com o nosso esposo, do tempo que precisamos dar a Ele, da companhia que precisamos fazer para Ele, em toda e qualquer circunstância, momentos da nossa vida, então nós damos lugar para o tentador e muitas vezes nós resolvemos obedecer os seus conselhos, como fez Eva. Mas, graças a Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para nos salvar, para salvar o pobre e perdido pecador. Deus providenciou ali no Jardim do Éden um meio, um escape, o Redentor da humanidade. Deus estava satisfeito conosco. Apesar da sua perfeição, Deus desejava que este homem, esta criatura, este ser criado para o louvor da sua glória, pudesse ter com ele perfeita comunhão. E aí nós sabemos, Jesus Cristo veio e satisfez plenamente a vontade do Pai. Todas as obras que Jesus veio realizar nesta terra, amando do Pai Celestial, cumprindo assim o plano de Deus para as nossas vidas, para a nossa salvação, Jesus cumpriu cabalmente e o Pai se alegrou, o Pai ficou contente com a obra do Filho, com a missão que o Filho cumpriu com perfeita vontade e liberalidade.
Temos aqui, irmãs, uma lição preciosa para nós. Nosso Deus está contente com o trabalho que nós realizamos na nossa casa como esposas, como donas de casa, como mães, como sogras, como noras, como filhas. O trabalho que nós estamos fazendo, a missão que Deus nos confiou enquanto mulher, a maneira como estamos desenvolvendo o nosso trabalho, tem proporcionado a Deus perfeito contentamento? Devemos refletir sobre isso, até porque quando nós fazemos qualquer coisa, em atitudes, palavras, ações, e nós fazemos para agradar ao nosso Deus, nós automaticamente desfrutaremos de perfeito contentamento naquilo que fazemos, pois nós estaremos fazendo para o nosso Deus. Deus, ele ficou perfeitamente satisfeito com a obra do seu Filho. Deus não ficou alegre por ver o sofrimento de Jesus em nosso lugar. Terrível foi o sofrimento de Jesus, mas quando Jesus subiu à cruz e quando ele disse está consumado, nós sabemos o que aquelas palavras resumiam: salvação perfeita e eterna, garantida para todo perdido pecador que aceita Cristo Salvador. Deus ficou contente com a obra de Jesus. E nós sabemos que a humildade de Cristo, ele, embora sendo Deus, não tomou como usurpação o ser igual a Deus. Antes se humilhou, assumindo forma de homem, e foi à cruz, teve morte de cruz em nosso lugar. A humildade e a obediência são fatores preponderantes para o contentamento. Jesus Cristo estava contente em realizar o plano de Deus para a sua vida, que era a salvação do perdido pecador. E o Pai estava contente com a obediência e a humildade do seu Filho em cumprir a missão para a qual veio a este mundo. A pergunta para nós mulheres é: nós estamos realmente conscientes de que estamos cumprindo a missão pela qual Deus nos colocou neste mundo? Vivermos para a sua glória, para a sua honra e para o seu louvor, sendo imitadores de Cristo Jesus em tudo, vivendo uma vida de humildade, de submissão e de obediência a Deus e aos nossos esposos. É interessante como a presunção e a arrogância gera descontentamento. O servir é um ato de contentamento mais eficaz. O descanso é o resultado do contentamento. E a desobediência a Deus gera inquietude e falta de paz. Que, ao exemplo de Deus Pai, o Criador, que ficou plenamente realizado com a sua obra, a criação. A exemplo de Jesus Cristo, que ficou plenamente contente, realizado com o cumprimento da sua missão salvadora nesta terra. A exemplo da humildade e da obediência total de Jesus, que possamos, nós, enquanto mulheres, vivermos uma vida de perfeito contentamento, praticando a humildade e a obediência a Deus e aos nossos esposos, a Deus e aos nossos filhos, fazendo o melhor de nós, tudo para a glória de Deus Pai.
No próximo estudo estaremos falando sobre as promessas de Deus. Como as promessas de Deus podem gerar contentamento perfeito em nossos corações, mesmo que estejamos passando por dificuldades, por doenças, por provas, por tentações. É isso que o capítulo 2 vai nos mostrar. Até lá e que Deus nos abençoe.